Pessoal, a passagem que eu escolhi hoje para a gente rezar e meditar fala sobre decisão, sobre a gente ter convicção daquilo que a gente quer e tomar uma decisão. Você sabe o que é uma decisão? Hoje a gente vai chegar melhor no conceito disso junto hoje, tá? A passagem que eu escolhi está lá no livro de Josué, no último capítulo. Você sabe quem foi Josué? Moisés foi quem tirou o povo do Egito, passou ali 40 anos peregrinando com eles, passou por todas aquelas provações, conversava com Deus face a face, recebeu os 10 mandamentos, tentou doutrinar aquele povo no amor de Deus, aquele povo teimoso, aquele povo cabeça dura. E no final da vida dele, com 120 anos, ele passou a missão para esse outro rapaz, que era Josué, tá? E Josué teve essa missão de continuar com esse povo entrando na Terra Prometida. Então já não era um cenário muito fácil, já não era um cenário muito simples ao qual ele estaria adentrando. Inclusive Moisés, se você tiver a curiosidade de ler, ali no finalzinho do livro de Deuteronômio, no capítulo 31, é onde Moisés está passando o cajado ali para Josué, e ele fala que vai ser difícil, que esse povo pode chegar lá na Terra Prometida e se encantar com outros deuses, se encantar com outra realidade, então já deixa ele bem a par do que pode acontecer. Mas Josué recebe essa missão e fala até que depois da morte de Moisés, Josué recebe o espírito da sabedoria para conseguir conduzir aquele povo. Então olha que bonito receber essa missão. Mas onde eu quero chegar hoje? A leitura que a gente vai utilizar hoje está lá já no livro de Josué, que vem logo depois do Deuteronômio, e ele tem um monte de percalço, um monte de dificuldade com esse povo, que é um povo cabeça dura, e no último capítulo do livro dele, no livro 24, olha só o que diz. Livro de Josué, capítulo 24, eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois a gente vai pular para o 15. Diz bem assim: Josué convocou a Siquém todas as tribos de Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais, chamou todo mundo. Eles apresentaram-se diante de Deus, e Josué disse ao povo: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel. Outrora vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitavam além do rio e se desviaram a deuses estrangeiros. E continuando aí a partir do versículo 15, diz bem assim: Porém, vós, se desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujo as terras habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente, olha, talvez a gente não consiga entender na passagem o tamanho que tem essa fala aqui que Josué teve, tá? Vamos lembrar que esse povo é o povo que saiu do Egito. Eram milhares de pessoas que estavam ali caminhando. E conforme Moisés passou esses 40 anos com eles no deserto, eles foram tendo filhos, né? Claro, os mais velhos iam morrendo, mas iam nascendo pessoas, iam se multiplicando. Tanto é que quando chegaram na Terra Prometida, se dividiram em 12 tribos, 12 regiões, 12 povos. Então é muita gente. E aí depois que a bomba estava estourando, o pessoal estava querendo adorar outros deuses, estava querendo deixar Deus verdadeiro de lado, Josué falou: cara, eu preciso fazer uma reunião e colocar os pingos nos is. Afinal de contas, eu que estou à frente, a missão foi passada para mim. Então aqui diz que ele reuniu todos, os juízes, os anciãos, as famílias, todos que eram responsáveis por todos os setores, colocou todo mundo. Imagina aquela multidão de gente assim, todos ali esperando um pronunciamento. E ele diz em alta voz: se vocês quiserem servir outros deuses, outras ideologias, vocês que sabem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, independente do que vocês decidirem, independente do que vocês quiserem, eu já tenho a minha decisão. Eu já sei o Deus que eu sirvo e o quanto eu vou continuar servindo Ele. E às vezes a gente é tão assim, desculpa a palavra, né? Tão fraco, tão apegado nas nossas vontades, que a gente vai indo com a multidão. A gente vai deixando com que aquelas outras vontades sejam feitas
né, e fique à frente daquilo que a gente acredita. Mas olha a postura que ele teve nesse momento. Ele quis dizer para toda aquela multidão, independente daquilo que vocês queiram seguir, para mim não importa, para mim não interessa, é uma escolha de vocês, como eu falo, a salvação. Ela é individual, mas para ele o que importava era aquele Deus que foi passado pelos ancestrais dele, desde Abraão até Moisés, e aquele momento era a vez dele. Então ele e a casa dele continuaria seguindo a Deus, continuaria seguindo aquilo que Deus pediu. E por isso que eu comecei falando hoje com vocês sobre decisão, porque decisão nada mais é do que isso, é você cortar, né? É você dar cisão. Uma vez que a gente corta algo, aquilo nunca mais volta a ser igual. Mesmo que a gente remende, que a gente amarre, nunca mais é igual. E qual foi a decisão que Josué tomou? A decisão foi de seguir exatamente aquilo que Moisés tinha pedido para ele. E não interessava o cenário que se estivesse, a fé dele não ia se abalar e ele não ia mudar a sua postura, independente do que aquele povo fizesse. Será que se eu e você estivéssemos nessa mesma situação, no meio de uma multidão, ali nossos amigos, nossos familiares, todas as pessoas que a gente conhece, a gente ia conseguir gritar assim, ô, para aí, para tudo, silêncio. Se vocês quiserem ir por esse caminho, podem ir. Eu vou seguir ao Deus que eu acredito. Eu vou seguir ao Deus que me convidou para viver uma vida nova. Eu vou seguir ao Deus que deu a vida por mim, que deu a Eucaristia por mim, que deu os santos por mim. Será que a gente tem essa mesma coragem? Saiba que se a gente tiver, a gente vai colher frutos maravilhosos disso. Mas se a gente não tiver, a gente simplesmente vai embora com a multidão. Então talvez hoje você chegou até aqui porque você precisa tomar uma decisão. Então tome uma decisão e você pode começar a viver diferente. Se esse vídeo fez sentido para você, queria que você enviasse para alguém que você ama, para alguém que você gosta, porque nós já somos dois, eu daqui e você daí, mas nós podemos ser mais, podemos ser muito mais, depende de você, tá bem? Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo e até mais.